Bom dia, meus queridos, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Dando sequência aqui, hoje já quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, onde a palavra do Senhor vai estar aqui, bateu a minha porta desde manhã. A primeira coisa que eu vejo em primícia ao Senhor nosso Deus é um versículo bíblico, é a minha oração a Ele, é a minha gratidão a Ele, assim como eu orei hoje, especificamente a toda a minha trajetória, agradecendo o nosso Deus por tudo, porque dele são todas as coisas, Ele criou todas as coisas da forma dele. Então, quem sou eu para questionar alguma coisa? Questionar qualquer situação, seja ela adversa, seja ela de pesos terrenos na área de psicologia, no cansaço físico, o que for, até no ministerial. Então, precisamos dele em nós para que verdadeiramente possamos conduzir as nossas vidas, ou seja, cada uma a sua vida, de forma como Deus vai nos trazer aqui à luz das Escrituras. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 8, vai nos ensinar a abundar em toda a graça, em todos os favores imerecidos do Senhor para conosco. Mas o nosso posicionamento tem que ser mediante a luz das Escrituras. Nós temos que nos comportar assim como está em Salmo 119, no verso 105. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, a palavra é lâmpada para os meus pés, é lâmpada para os teus pés e é luz para os nossos caminhos. Então, tem que tirar o eu de cena, meus irmãos, o que eu acho, o que você acha, ou que o nosso conhecimento leva a crer, nossa, essa situação tem que se comportar assim. Não está errado. Nós temos que nos comportar assim como o manual de vida chamado Bíblia Sagrada nos ensina. É assim que devemos viver. Se vivermos assim, nós vamos viver essa graça, essa abundância de graça, que são os favores imerecidos do Senhor para conosco. E não viver este eu do orgulho, da razão, de achar, nossa, olha, me deu um tapa, eu vou dar 2 tapas. Olha, nossa, eu estou nessa situação aqui, aquele caiu que está perto de mim, você, nossa, olha aí, coitado, vai fazer o julgamento sobre ele, sobre aquele casamento, sobre aquele filho. Nós não sabemos exatamente, meus irmãos, a origem de tudo. Por isso que em toda forma de cura e libertação nos ensina que a gente tem que curar para não reproduzir. Mas e aqueles que não foram curados ainda? Nós temos que nos posicionar com a misericórdia, com a compaixão, e talvez seja por isso que você esteja perto dessa pessoa para orientá-lo. Hoje eu ouvi uma história de uma psicóloga, acho que ela é psicanalista já, é mais profundo na área da psicologia, que ela estava num ônibus que não queria trocar olhar com uma criança que estava ali bagunçando no ônibus ali e tudo, e ele pensou que ele estava ali com uma avó, ela pensou, mas não, era uma funcionária essas funcionárias de abrigo, essas coisas, ou eu não sei o que era exatamente, sei que esse menino não tinha pai, não tinha mãe, era fruto de um casal de drogados, e ele com 10 anos de idade tinha a aparência de 5, e ali ele, quando estava chegando na cidade, aí ela resolveu olhar para o menino olhou para ela e falou assim, tia, me dá um abraço, que eu já tenho 10 anos, parece que eu tenho 5, né, tia? Mas foi por isso, que meus pais eram drogados e tudo, e eu vim assim no mundo, estou sendo transferido de um abrigo para outro, me dá um abraço de mãe, porque eu nunca tive um abraço.
E aquele menino foi abraçado por esta mulher, e esta mulher, ela entendeu que aquele abraço curou muito mais ela do que ele. Então nós temos que entender que o outro pode estar numa situação de vulnerabilidade, uma situação que não conhece a forma que você conhece a vida emocional, espiritual e até intelectual, e temos que abraçar a luz das Escrituras, assim como Jesus nos ensina ali em Mateus 25, mas depois eu levo para vocês. Verso-chave é 2 Coríntios capítulo 9, verso 8. Vamos aprender a abundar a graça em nós. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, uma versão que vai dizer aqui que ele vai dar a forma de nos ajudar em toda e qualquer situação para que a gente possa vencer em toda obra, em toda boa obra. Então vamos orar para que o Senhor fale conosco nessa manhã. Glória. Querido Deus, em nome de Jesus, te apresento mais um dia, sua Escritura, o seu livro, o seu manual de vida, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por me alcançar, obrigado por me fazer entender que aqui é o caminho para todas as coisas. Toda a resposta que precisamos está aqui na Bíblia Sagrada. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por me ensinar a levar adiante as suas Escrituras. Muito obrigado por falar em mim, porque não sou eu, assim como eu falo sempre, assim como a Escritura nos afirma. Se for pela minha natureza, eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque o Senhor me agraciou, o Senhor me buscou, o Senhor me resgatou a um mundo perverso, na qual o padrão dele é favorável ao inimigo, ao maligno. Por isso que a sua própria Escritura diz que o mundo jaz do maligno. E muito obrigado, Senhor, por o Senhor me buscar nessa graça. E me ensine a mim, ensine aos meus irmãos nessa manhã, superabundar em toda boa obra. Ô Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a abundar na graça, para nos superabundar em toda boa obra. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e glória a Deus, aleluia. Então, esta palavra aqui está num contexto aqui, que o título é a sementeira e a colheita. Desde o verso 6 e diz, e isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará, ou seja, colherá. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, aí é o verso-chave, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. De cara, essa palavra nos leva a Provérbios 11, 24, num paralelo, para que eu e vocês possamos entender ainda mais sobre ela. Aqui está dizendo, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. A quem retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Irmãos, essa palavra aqui, logicamente, que ela está dizendo sobre ofertas financeiras, sobre a semente plantada dentro da oferta alçada dentro da casa do Senhor. Porém, todo o nosso comportamento, toda a nossa posição aqui na terra, não só dentro da igreja, mas aqui no trabalho como eu estou, aqui no convívio, aqui profissional,
assim como eu cheguei desde manhã, dando um bom dia, dando um sorriso, dando um abraço e expressando sobre isso, que sorriso, abraço, isso tudo cura. Por isso que eu contei o caso desta mulher, dessa psicoterapeuta. Ela recebeu esse abraço, ela deu esse abraço, com certeza ela curou vazios naquela criança de 10 anos, mas como ela disse, ela também recebeu uma cura, ela recebeu um aconchego. Por isso que a Bíblia vai nos levar em Mateus sobre os pequeninos do Senhor Jesus, que Ele vai nos ensinar. Então o que temos que entender é exatamente como está aqui nesse paralelo. Liberalmente, você vai dar com liberdade tudo, oferecer tudo no outro com liberdade, não com falsidade, com amor mesmo ao próximo, um sorriso, um abraço, uma compaixão, uma misericórdia, fazer o raio-x naquela pessoa quando ela está em caminhos tortuosos e entender que ela não foi curada, por isso que ela está com aquele tipo de comportamento. Ou se você tiver acesso a essa pessoa, você vai lá e aconselha, você mostra o caminho já é Jesus, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então o caminho começa por aí. Se o Senhor achar que precisa da área da ciência, com certeza Ele encaminhará através de um conselho de alguém. Então é isso, meus irmãos. É isso que precisamos dar liberalmente. E quem dá liberalmente acrescenta na sua vida mais e mais financeiramente, dá o carinho, dá o sorriso, dá o abraço, dá o amor, dá a compaixão, dá a misericórdia, dá o perdão. Por isso que na parte do perdão, Jesus deixa claro, a palavra em si, Deus deixa claro para aquele, assim como está lá na oração do Pai Nosso, a pessoa diz lá: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, quem vai perdoar-nos dos nossos erros, falhas, pecados, transgressões e iniquidade é o nosso Deus. Então, por isso que você precisa perdoar as pessoas. A condição é essa: perdoa as pessoas para você ter o perdão de Deus, não é para você ter o perdão de outras pessoas. Nessa lei aqui da sementeira aqui, e para você colher, exatamente isso que está escrito, para você e eu entendermos. Então, ao que retém mais do que é justo, ou seja, tudo que a pessoa pega, aqui literalmente vai dizer sobre a obra em si, as pessoas que estão na obra, ou qualquer outra forma aí de condução da sua vida, se você reter para você mais do que é justo, isso vai ser transformado em perda. Então, retenha o que é justo, retenha o bem das pessoas e não o mal, porque senão você vai ter perdas. E é isso que nos ensina aqui à luz das Escrituras. Então, para que eu e vocês, de fato, possamos semear para colhermos o bem, para colhermos em abundância de toda a graça do Senhor são os favores imerecidos, meus amados, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, então, ou seja, se você tiver a disposição, a forma de semear para que você colha essa graça do Senhor, Ele vai nos ensinar e vai nos dar a suficiência, ou seja, nós vamos ser suficientes no Senhor, as nossas ações para superabundar em toda boa obra. E aqui vai dizer como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a justiça permanece para sempre. Ou seja, aos pequeninos, aos pobres, aqueles que não têm, aqui não está dizendo. Aqui está dizendo num contexto que, se a gente for analisar no raso, vai estar falando sobre finanças, sobre você dar para um pobre, sobre você oferecer inclusive esta oferta na igreja, que seja. Mas aqui, como eu disse,
você pode ofertar, você pode distribuir um abraço, uma atenção, um sorriso, um aconselhamento, uma oração, um jejum. Quando foi a última vez que você jejuou para uma pessoa? Então é isso, a Bíblia nos ensina tudo sobre isso, porque essa é a justiça de Deus. E se você assim fizer, a própria justiça dele permanecerá em você. Por isso que eu lembrei da questão do perdão. Perdoa o próximo, perdoa o teu irmão, perdoa aquele que te ofendeu. Porque quando você precisar do perdão de Deus, você já está com a justiça permanente em você. Então é isso que a palavra diz. E eu quero levar direto aqui para fechar esse raciocínio, Mateus 25:40, que vai falar sobre Jesus, vai nos ensinar sobre isso. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. É o que? Aqui está, aqui, ó. O 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão: Senhor, quando fiz isso para você, para o Senhor no caso? Então vai responder: quando fizestes aos meus pequeninos, a mim fizeste. Então, quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que aquele que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, meus irmãos, a palavra que Paulo está nos trazendo, a forma de abundar a graça através da sementeira para a gente, da lei da semeadura, mas o Senhor Jesus está dizendo aqui que não é apenas na área financeira. É quando você tem a oportunidade de fazer ao seu próximo, como um pequenino do Senhor nosso Deus, é dar o de comer quando tem fome, dar o de beber quando tem sede, acolher quando for forasteiro, visitar quando estiver enfermo, quando estiver preso também, o visitá-lo, orientá-lo, levar uma palavra de conforto. Por isso que eu falo em algumas divisões da nossa igreja, que até agradeço às pessoas que eles vão em presídios, eles vão em lugares de vulnerabilidade, e eu faço de tudo para estar junto com eles, seja oferecendo um apoio em qualquer área, para que eles façam esse trabalho, porque eles estão fazendo para os pequeninos do Senhor, e assim está escrito. Então já fecha esse raciocínio. Se você quer ter abundância de paz com a presença da graça do Senhor na sua casa, na sua família, no teu casamento em geral, no seu matrimônio, que eu digo, e nos seus filhos, na sua descendência, nas suas finanças, no seu trabalho, no seu ministério, onde for, aprenda a plantar, inclusive a plantar o perdão. E olha, talvez você, pelo fato de você perdoar alguém lá do passado, e isso faz com que você não consiga evoluir, porque você não foi curado, e isso está sendo reproduzido em você e faz com que você trave os seus caminhos, os teus e os meus, caso eu precise analisar dessa forma. E a gente precisa sempre procurar onde
fomos feridos, onde tivemos os vazios existenciais, para que realmente a gente cure, para que a gente possa estar plantando, para colher o bem. E aí isto que a palavra nos diz, isto que Paulo mandou aqui nessa segunda carta aqui aos Coríntios, que eles estavam necessitados de ouvir sobre isso. De repente, hoje aqui no século 21, alguns de vocês, assim como eu, estava precisando de ouvir sobre isso. Por isso, o Manual de Vida nos ensina nessa manhã. E fiquem em paz, que Deus abençoe cada um de vocês. E até amanhã, com a graça do nosso Senhor, superabundando em mim para fazer essa boa obra. A Ele. E tudo trata-se dele e nada de mim. Fique em paz. Deus abençoe.